logo, destacava logo a... Boa tarde. O Sr. Cássio Velho apoia-me sempre nestas situações. Já quando foi com o Presidente da Junta, foi de todo mundo, foi a mesma coisa. Claro que eu não podia repetir. É difícil estar aqui a falar, a dizer poesia. Não se enquadra em qualquer quadro a poesia, pronto, para a política. Eu não quero entrar em políticas tão boas. De maneira que escolhi um tema que é os direitos humanos, que é sempre um tema que está na atualidade, até porque este ano foram os 70 anos. É tempo de dar as mãos, homens, mulheres e crianças. É tempo de curar as feridas e de fazer renascer as esperanças. O título eu fiz esta introdução. O título do poema é Uma Notícia no Jornal. É assim mais levezinho. Numa tarde está calma e quente, peguei num pequeno jornal. Uma notícia diferente era a manchete principal. Todos procuravam saber das leis cívicas e morais, onde se poderia ler que os direitos são todos iguais. 70 anos passados sobre tal declaração, muita coisa foi mudada nas leis de cada nação. Todos nós nascemos livres, dizia a notícia então, mas eu sei que não é verdade, porque ainda há muita escravidão. Se temos direitos iguais em toda a humanidade, porque há tantas diferenças na raça, sexo, língua e liberdade. Os direitos são valores escritos nessa declaração, mas para os cumprir direito, temos de começar pela educação. Todos nós temos deveres para com os nossos iguais, quer seja na saúde, ou na doença, ou até nos tribunais. Há favores em cadeia que nos mostram, na verdade, que o mais importante na vida é haver solidariedade. Vamos manter a esperança que um dia seremos todos iguais e, à luz dos nossos deveres, lutaremos pela paz e pelos nossos direitos universais. Já agora, Isabel, institucionalmente, hoje nem necessitávamos de microfones, que isto é tudo gente de Setúbal, é tudo gente de fala alto. Vamos ver como é que as coisas correm. Bem, boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Para uma melhor consciencialização cultural, ambiental, social, política, entre outras, estamos a convidar diversas personalidades para debater estes temas. Temos hoje connosco uma delegação do Partido Socialista, com o Presidente da Conselhia, o arquiteto Paulo Lopes, o candidato a deputado ainda não é, tem que ainda ganhar as eleições, Fernando José, e aqui o nosso amigo, o professor Batista. Não sei se ele também é candidato a deputado, mas não me parece, para a carreira dele não me parece. Com os quais iremos conversar, nos mesmos moldes em que conversámos com o Dr. Nuno Costa, Presidente da Junta de Freguesia de São Sebastião, que eu faço as perguntas, mas na última conversa que aqui tivemos, as pessoas queriam também dialogar. Mas este ano não fizemos isso, fizemos nas últimas eleições legislativas, o senhor veio cá, o Ricardo Mourinho, e já não sei quem foram os outros que vieram, e também veio cá a CDU. E foi muito interessante, mas este ano, por motivos vários, não houve essa possibilidade. Por isso, vamos cingir aqui umas pequenas conversas. Mas antes, quero fazer uma declaração de interesses. O nosso voluntariado pauta-se por uma total isenção partidária, religiosa e outras. Mas, como muitos aqui presentes sabem, eu sou militante do Partido Socialista. Não será por isso que não colocarei todas as questões que assim entender. E vou já começar aqui pelo arquiteto Paulo Lopes,
a perguntar o que é que destaca mais na legislação que agora vai terminar. Bom, boa tarde a todos, obrigado por nos terem recebido e queria começar por falar também, sem fugir aí à pergunta, mas eu acho que essa pergunta estaria até mais indicada para o Fernando José, que vai ser o nosso representante, mas eu queria apenas dar uma nota do poema, porque abrangeu aí uma data de situações que é política pura e dura, não é? E que nos move a todos nesta utopia que temos e que está na base do Estado republicano e do princípio da igualdade, solidariedade e fraternidade, do qual eu professo e no qual o seu poema se insere totalmente. Tentou e conseguiu muito bem. Bom, houve muitas conquistas em relação à pergunta nestes últimos 4 anos deste governo. Para mim, a maior de todas foi a estabilidade que se conseguiu, a estabilidade política. Portanto, arranjou-se uma solução política que permitiu dar uma estabilidade de 4 anos e que foi possível, graças a essa estabilidade, uma data de outras conquistas. Mas eu aí passaria a palavra, se calhar, se o Acácio não se importasse, ao Fernando José, que vai ter que depois dividir todos estes argumentos e outros na Assembleia da República e estará mais, se calhar, será mais condizente ser ele a responder. Bem, então, boa tarde. Quer o microfone? Não, acho que não é preciso. Acho que... Também é de Setúbal. Eu também vou desligar o meu porque também não vale a pena. Então, boa tarde a todos e a todas. Agradecer o convite e vamos tentar responder de forma mais objetiva possível às questões que aqui vão ser colocadas. Nestes últimos 4 anos de governação do Partido Socialista, com uma maioria na Assembleia da República à esquerda, isto que se aplicou de geringonça, aquilo que foi possível, para além da estabilidade que o Paulo acaba de indicar, aquilo que foi possível foi recuperar direitos que tinham sido retirados em 4 anos de governação sob a austeridade da chamada Troika. Desde logo, na questão dos aposentados, dos reformados, na questão dos funcionários públicos, onde houve uma reposição de direitos. O subsídio de férias e o subsídio de Natal, eu sou funcionário público, o subsídio de Natal e o subsídio de férias tinham sido retirados à administração pública, foram repostos. Portanto, neste momento, o subsídio de Natal e o subsídio de férias é pago na íntegra. Foi possível acabar com a precariedade na administração pública. Essa precariedade na administração pública de trabalhadores que estavam ao serviço da administração pública há vários anos a recibos verdes, e foi possível regularizar mais de 90% dessas situações, essa chaga que nós temos na nossa sociedade, que tem a ver com a precariedade laboral. Na administração pública já foi possível terminar por completo com essa situação. Depois, a questão da baixa dos impostos foi também visível, e isso teve um reflexo direto no rendimento das famílias. Mas deixem-me destacar aqui, no distrito de Setúbal, 2 medidas que, para além de todas as outras, e já poderemos falar também sobre a questão das medidas, muito tem sido falado sobre a legislação laboral e essas alterações, mas dizer que há aqui 2 medidas no distrito que foram essenciais e significam muito mais, eu tenho dito isso em vários fóruns, significa muito mais de qualquer aumento na reforma ou qualquer aumento no salário de qualquer trabalhador. A questão do passo social, para quem, do passo único, passo social, para quem trabalha em Lisboa. E são muitos e muitos homens e mulheres que no seu dia-a-dia se têm que deslocar para Lisboa para exercer a sua atividade profissional. E foi possível, com esta redução, cada setubalense ter no seu rendimento familiar por mês mais de 100 euros. Eu tenho vários colegas, eu próprio, há coisa de um ano que deixa de andar de transportes públicos, mas enquanto também utente dos transportes públicos, pagava 140 euros por mês para me deslocar de Setúbal para Lisboa e depois com o metro. Neste momento, o passo custa 40 euros. É um rendimento mensal de 100 euros.
isto é efetivamente uma medida que contribuiu de forma decisiva para aumentar o rendimento das famílias. E não há nenhuma alteração salarial, nenhuma revisão salarial que seja feita que vá ao encontro dos 100 euros, que signifique 100 euros no rendimento. É impossível. A juntar a isto, e não queremos tomar todo o tempo, a juntar a isto a questão dos manuais escolares. Todos nós sabemos, eu tenho uma filha com 12 anos, e a dificuldade que era, sempre que chegava ali ao mês de setembro, ter que comprar todos os manuais escolares e o que isso representava em termos do orçamento das famílias. Eu tenho uma filha, mas há quem tenha 2, 3, 4 filhos, e o sacrifício que tínhamos que fazer sempre no mês de final de agosto, mês de setembro, para comprar os manuais escolares. Ora, isso também foi uma medida que significa aumento direto no rendimento das famílias. Bem, disse aqui muito bem que do governo anterior nós tivemos grandes problemas, principalmente aqui os séniores, os reformados, os pensionistas, tal como eu, fomos apelidados de peste grisalha, todos os dias acordávamos com o pesadelo do corte dos 600 milhões, enfim, passámos um mau bocado. E tivemos ainda, como isso não bastasse, tivemos também ainda o problema das rendas de casa, da alteração à legislação da renda de casa, inculcou muitos séniores, muitos velhotes na rua que foram obrigados a ir para lá. Por mim, quero sinceramente agradecer não só ao Partido Socialista, que foi o partido que governou, mas também aos partidos que lhe deram apoio na Assembleia da República, que nos permitiu livrar desses pesadelos que tínhamos. Todos fizeram sacrifícios, obviamente, eu digo eles, sacrifícios dos partidos, mas para nós, pelo menos só acordar todos os dias com o pesadelo dos 600 milhões, acordar todos os dias a ver pessoas a serem expulsas das casas, mas dizem que não houve expulsão. Enfim, foi uma altura muito complicada. Deixe-me só acrescentar uma coisa. Uma das maiores conquistas que nós sentimos, andamos há 3 semanas em campanha e há quase 2 meses em pré-campanha, é que sentimos que as pessoas continuam a sentir, como é evidente, um peso grande dos impostos, de uma carga grande que veio de trás e que é impossível em 4 anos eliminar, mas sentimos que há uma esperança, sentimos que as pessoas neste momento estão mais confiantes e para atingirmos a nossa utopia do tal mundo melhor é fundamental ter esperança no futuro. Eu acho que essa é também uma das conquistas que este governo fez, foi devolver um pouco a esperança no futuro aos portugueses, porque o anterior governo, até em coisas pequenas, como por exemplo retirar um feriado, até retirou 3, mas 4, minha ideia que tinha sido 3, mas 4, quer dizer, são medidas simbólicas que numa sociedade já altamente castigada, a dizer que temos que pagar, que estamos a viver acima de todas as possibilidades e mais alguma, ainda obrigam as pessoas a tirar 4 feriados e obrigam a trabalhar mais 4 dias, como se fosse isso que fosse resolver algum problema por aí além. Portanto, eu acho que esta questão da esperança no futuro é uma coisa que se sente nas pessoas, nos mais novos e nos menos novos, eu acho que é transversal. Além de eu ainda estar a receber menos do que estava a receber em 2011. Mas isso vai ser progressivo. Mas estou a receber mais do que estava a receber em 2015. Exatamente. Mas ainda estou a receber menos do que em 2011. Por isso, esta pergunta que eu pergunto, esta pergunta que eu vou fazer, e vocês vão certamente responder. Como é possível ainda existirem pessoas a receber menos do que ganhavam em 2011? E isto é tudo bom, também há coisas más. Força! E os juízes serem aumentados da maneira que foram. Por exemplo, houve aqui os juízes estagiários que foram aumentados em 2.530 euros por mês. Ganhavam 2.500, passaram para 5.600 euros. E depois temos reformas ainda de 200 e tal, 300 e tal euros. Como é que nós vamos resolver este assunto? Eu acho que as questões não se podem, na minha opinião, colocar assim. A questão dos juízes, a questão dos agentes da autoridade, são profissões, como muitas outras, os professores
e a questão de cada vez terem menos autoridade das escolas, e daí a necessidade de rever o estatuto da carreira docente, não para retirar direitos, mas para lhes dar mais força. São profissões que são mal pagas, são profissões que estão mal remuneradas. A questão do juiz, a questão do aumento, eu não vejo isso que tenha sido uma medida mal feita, porque existe uma questão de isenção, e portanto nós não podemos estar a comparar aquilo que está bem feito com aquilo que está bem feito. Nós temos é que puxar por aquilo que está mal feito, e aquilo que está mal feito é termos trabalhadores e trabalhadoras a receberem ainda o salário mínimo, e termos trabalhadores e trabalhadoras a receberem à jornada como acontecia antigamente na estiva, com trabalho precário. Temos ainda trabalhadores e trabalhadoras que estão a receber a remuneração mensal abaixo da remuneração mínima mensal, precisamente por esta questão da jornada. E é isso que nós temos que combater. Não é a questão de um juiz receber 5.000 ou 6.000 euros, ou 4.000 ou 7.000. Não é a questão de um ministro, ou de um primeiro-ministro, ou na Assembleia da República receberem X ou Y. Porque a questão que está é quando nós começamos a tentar nivelar por baixo, depois não temos os melhores. Não temos os melhores, porque os melhores estão a trabalhar no privado, ou não na administração pública, os salários não são altos, mas estão a trabalhar no privado e depois não querem envolver-se, não se querem envolver na questão política. A questão dos juízes é diferente. Eu acho que tem que haver aqui também uma moralização das funções. E isso nada tem a ver com o facto de existirem reformas que não são dignas. Homens e mulheres que trabalharam uma vida inteira e que chegam à idade da reforma e pouco mais recebem, às vezes, 200, 300 ou 400 euros. E, portanto, eu acho que as coisas, na minha opinião, não se devem colocar nesse patamar. Existem injustiças a nível de quem hoje está a trabalhar e não recebe com dignidade, não tem o seu salário, e muitas vezes para atingir um salário acima tem que trabalhar horas e horas e horas a fio, para além do seu horário normal de trabalho. E a questão dos formados é efetivamente uma questão que não tem só a ver com a questão, na minha opinião, com a questão da pensão, mas com todas as outras situações depois de envolvência. O acesso a bons serviços de saúde, o acesso a cuidados que não existem, não existe resposta, mas calhar depois já está a dizer. Mas eu acho que essa questão, a nossa justiça, se permite só mesmo para terminar, a nossa justiça tem sido muito maltratada também. Tal como acontece noutras profissões onde nós não temos os meios necessários. Dou-lhe o exemplo na questão da ASAI e na questão da Inspeção de Trabalho. Dizem muitas vezes que a inspeção não atua. A inspeção não atua porque não tem meios. E temos inspectores de trabalho a ganharem muito menos do que ganha esses estagiários. Nós temos hoje técnicos superiores na administração pública, que levam para casa, depois dos descontos, 900 euros. Temos técnicos superiores na administração pública a levarem para casa 900 euros. Esses que deveriam levar e, portanto, eu acho que há aqui essa e eu penso esta questão. Agora, eu acho que os juízes, eu não sou juiz, nem tenho ninguém da minha família que esteja nessa atividade, mas acho que sim, acho que têm, não só os juízes, mas também temos que elevar aqui a questão de todos, não só dos juízes. Pois já, os juízes, como se sabe, nós não estão, pelo menos a percepção que o cidadão normal comum tem, é que a justiça não funciona. E quando funciona, funciona mal. E que aquilo é um clube. E que a justiça é um clube. Nós perguntamos a qualquer político sobre assunto de justiça. A justiça, o que é da justiça, dá a ideia de haver, e desculpem a expressão, uma cobardia política. Quando perguntamos qualquer coisa de política, a política, o que é da política? A justiça, o que é da justiça? Até o professor Marcelo, o Presidente da República, não, o professor Marcelo, o Presidente da República, que comenta ao sexo dos anjos. Houve aqui uma situação que eu lhe coloquei por mail e que ele respondeu, ou o gabinete dele respondeu, não respondendo. Porque toda a gente, nem o mais alto magistrado da nação, consegue responder ou consegue dizer seja o que for através da justiça.
Eu, para mim, sou adepto que a Justiça não devia ser um órgão de soberania, devia ser um serviço especial do Estado. Mas isto eu penso assim, porque, e vai-me dizer, e a isenção da Justiça? Então, se nós não acreditamos nos políticos, e temos razão muitas vezes para não acreditar, não acreditamos no político, mas podemos, de 4 em 4 anos, votar neles, mudá-los. Mas a Justiça não. A Justiça, eles vão para lá, nunca mais lá saem, fazem o que querem e o que lhes apetece. Não é bem assim. Vá. Agora, ainda bem que discordamos. É para mostrar que até no PS temos discordâncias. Eu acho que a Justiça tem que ser, é uma base fundamental de um Estado de Direito. A Justiça tem que ser um órgão isento à parte, porque senão, se nós já assistimos a certas coisas de vários partidos, de instrumentalização de tudo e mais alguma coisa, então se a Justiça dependesse diretamente, o que isto não seria. Eu também sou daqueles que acredito que a Justiça não funciona bem em Portugal. Acima de tudo é muito, muito morosa. É quase impossível alguém, quando há um litígio, quando há um problema qualquer, que uma das partes não consiga, vai para o tribunal, eles comentam em tribunal e daqui a 10 anos logo se... Há muito esta imagem e que é uma realidade. Nós vimos a questão, por exemplo, agora dos bancos que faliram. Nos Estados Unidos, um dos grandes bancos foi à falência, detectaram o culpado, que era o presidente do banco, o Sr. Madoff, e em 6 meses, 8 meses, foi condenado a prisão, a não sei quantas prisões perpétuas. Nós aqui já andamos com os BES e com mais esses os BPNs e afins, e prescreve uns e prescreve outros, e depois outros ainda está... E andamos nisto. E aí é que eu acho que se deve atacar, atacar no sentido de dar meios, e quando eu digo dar meios humanos, de lei, etc., para poderem ser céleres e poderem atuar. Porque eu acho que uma das coisas que todos nós somos afetados é quando vemos algo que é alvo de uma injustiça. E nós povo, sentimos injustiçados quando vemos estas pessoas que têm tantos meios e que depois conseguem manobrar-se por meio da justiça, por meio daquelas casas. Eu sou arquiteto, não tenho nada a ver com a área de direito, mas sinto mais vezes, vejo as notícias e penso que realmente a justiça tem que ser. Agora, depender a justiça do poder político, não de todo. É que nós achamos que as coisas estão más, mas ainda pode ser pior. Portanto, não vamos... Já temos países que já estão a alterar, como sabes, já há países a alterar. A justiça num país democrático e de primeira linha tem que ter a justiça autónoma e a produzir resultados. Mas também temos que ser exigentes. Muito bem, pode ser um caminho para dizer eles agora não têm. Agora, há de faltar mais coisas para que ela funcione, mas temos que ser exigentes. Agora, pôr a justiça sob o jogo político, eu acho nós somos nem pensar. Por isso é que os políticos têm tanto pudor em falar sobre a justiça. Porque qualquer coisa que eles digam pode ser interpretado como uma tentativa de manipulação. Porque é que o Presidente da República não se manifesta? Porque se ele dissesse qualquer coisa, lá está o Presidente a tentar manipular algum Supremo, algum Conselho. Mas aí, só para darmos volta à justiça. E não pode, porque hoje está lá um, amanhã está outro, como o americano, ou como o brasileiro, o Bolsonaro, ou o Trump, não sei o quê. E o que é que isto seria? Portanto, eu acho que aí temos que ser mais prudentes. Eu sou mais conservador nessa vez. Eu ia já dizer, vamos mudar. Não, podemos continuar. Isto é bom, é com algum confronto. Não, porque tem aqui outras coisas também. Não, mas é isso. Tem a ver com a separação de poderes e com uma questão mas que tem a ver com a Constituição da República Portuguesa. Sim, mas a Constituição e liberdades. A Constituição pode ser alta. Mas a Constituição pode ser alta. Você está em minoria. Está bem, já gritou. E há muita gente que não tem. Por isso é que está a crescer da justiça. É que isto deve estar com medo de ser preso e estou a ver o caso mal parado. O PS é a favor ou não da regionalização ou da descentralização? E eu vou dizer isto, vou fazer aqui. Agora, houve as eleições regionais da Madeira. Sim. A Madeira tem, eu não trouxe aqui o número, mas acho que é 267 mil, perto de 267 mil habitantes. Portugal a continental tem cerca de 10 milhões. Para a região autónoma da Madeira tem um parlamento regional de 47 deputados. Se nós fizéssemos uma regionalização, fazendo a proporcionalidade da Madeira, tínhamos que ter 1880 deputados regionais.
Depois tínhamos de ter mais os respectivos governos regionais, tínhamos de ter mais os respectivos assessores regionais. Agora o que é? O PS é a favor da regionalização ou da descentralização? É assim, o PS é claramente a favor da regionalização. Houve um referendo há uns anos atrás que não foi aprovado e neste momento, ou pelo menos na última legislatura, não havia consenso para avançar-se para a regionalização. Porque se não houver um amplo consenso, pelo menos 2/3 do Parlamento, dificilmente se consegue avançar para uma regionalização de forma sustentável. E nem é para referendo, mesmo avançar para a regionalização, já não estou a pôr em causa a questão de fazer-se um novo referendo. Agora, não sendo possível fazer a regionalização, e não é uma regionalização nos moldes em que, como a Madeira ou os Açores, porque não se esqueçam que eles são insulares, portanto eles são regiões altamente periféricas, com autonomia, portanto é diferente, não é comparável. Aqui a regionalização seria noutra estrutura. Agora, não sendo possível avançar, porque não há consenso político, aquilo que o Partido Socialista fez foi avançar para a descentralização de competências para os municípios. E isso é absolutamente fundamental. Porquê? Porque se nós entendemos que quem está no poder, mais perto da população, tem um conhecimento mais rápido do que acontece, tem uma maior capacidade de intervenção no terreno, bom, então faz sentido que essas instituições, como as juntas de freguesia e as câmaras municipais, tenham competências que neste momento estão em ministérios ou em direções gerais lá em Lisboa, que para nós, ou aqui para a periferia, não são mais do que números. E, portanto, essa descentralização de competências era fundamental. E fez uma lei de descentralização de competências para todas as áreas, desde a saúde, a educação, a parte portuária, enfim, todas as áreas, passou algumas das competências para os municípios. Houve municípios que aceitaram, houve outros que aceitaram algumas, não aceitaram outras. Por exemplo, a questão da educação é complicada, é complexo. Passar as escolas todas do Conselho, eu não estou a falar das escolas primárias, que essas já são de competência da Câmara, mas todas o resto do segundo ciclo, terceiro ciclo, etc., para a Câmara, com o número de funcionários, o número de alunos, num ano para o outro, não é fácil. E tanto que nós, Partido Socialista, autarcas, eu sou vereador aqui na Câmara, o Fernando José também é, abstivemos, ou seja, não fomos totalmente contra a ideia de não aceitar, que a Câmara não aceitasse, porque é preciso fazer as coisas com pés e cabeças e não ser de um ano para o outro. Agora, há coisas que são básicas. Por exemplo, a Câmara recusou aceitar a delegação de competências da jurisdição da área ribeirinha. A área ribeirinha pertence à administração do Porto de Setúbal, à PSS. Por esta via desta lei, a Câmara podia receber a jurisdição de toda aquela zona. Ficava ela a mandar em toda aquela zona. A zona que não é explorada em termos de atividade portuária. Recusou. Nós achamos... Porquê? Por exemplo, recusou ficar com a parte florestal também, da manutenção florestal. Quer dizer, houve vários diplomas que a Câmara Municipal, recusou. Nós não percebemos bem porquê. Eu acho, ou melhor, eu percebo, acho que é uma questão política. O PCP é contra a descentralização de competências. É claramente a favor da regionalização, mas contra a descentralização de competências. Nós entendemos que, não sendo possível, não havendo o tal clima político para se fazer a regionalização, a descentralização podia ser um passo para caminharmos nessa aproximação entre as entidades locais com a população. Enfim, aqui em Setúbal não vamos sentir esses efeitos, há outros concelhos que vão sentir porque as câmaras aprovaram e aceitaram essa delegação de competências. Eu vou dar aqui um exemplo para terminar. A Câmara Municipal delegou em certas juntas, eu não sei se aqui em São Sebastião acho que está, a limpeza de certas ruas. Porquê? Porque a junta está mais próximo, tem um poder de proximidade. E se houver qualquer queixa, um buraco que seja preciso tapar, da calçada, etc., é mais fácil às vezes chegar-se à junta, que tem uma microestrutura em que tem lá, e rapidamente, se for preciso, chega-se ao presidente da junta, do que chegar à Câmara, que tem uma data de estruturas e de coisas para chegar até ao conhecimento de quem decide.
E, portanto, esta proximidade facilita bastante no dia-a-dia. A Câmara de Setúbal entendeu não o fazer, nós discordamos totalmente. Embora lançamos esta ressalva que, em termos da educação, há um trabalho ainda grande a fazer, porque realmente tem uma dimensão e uma escala que não pode ser de um dia para o outro. Agora vamos ali fazer uma pergunta ao Batista, se ele deixa-se dormir, pá. Ó Batista. E vocês estão com o mesmo penteado? Eu para lá caminho. Vamos, atualmente o nosso planeta está com uma crise ambiental como nunca teve. E eu choca-me de ver andar tudo atrás, organismos internacionais, organismos nacionais, diversos países, tudo atrás de uma garota. Anda tudo atrás de uma garota mimada, que diz umas coisas e anda tudo atrás dela. Não é a altura dos adultos, e desculpa a expressão, tu que és professor e estás mais dentro disto, os alunos fazem greve para greves ambientais e manifestações. Nós vamos atrás deles e o que é que se vê? O lixo todo que fica ali pelo caminho. Depois andamos o mundo todo atrás aqui da garota. Não é a altura dos adultos pegarem nisto com força e serem os adultos a resolver e a tomar as rédeas desta situação. Isto é um problema que está agora na ordem do dia, no entanto, nas nossas escolas, isto é tratado há muitos e muitos anos. Porque achamos que... Fala um bocadinho mais alto para te ouvir, senão fala... Porque achamos que a escola, para além de dotar os alunos com os conhecimentos, também pode ser um veículo para sensibilizar os pais, os encarregados de educação e a população em geral para as questões ambientais. Portanto, não é de agora, é sempre, nós temos um papel fundamental de veículo para com toda a população em geral, porque ao nós passarmos uma mensagem que é a separação de lixo, os miúdos chegam a casa, ao verem o lixo não está a ser separado, chamam a atenção dos pais encarregados de educação, porque eles já estão, enquanto que as gerações anteriores não estavam ainda muito motivadas para a questão ambiental, neste momento os nossos miúdos são sensíveis a estas questões. Até porque eles é que vão sofrer as consequências das situações menos boas que nós, adultos, estamos a fazer, os crimes, entre aspas, estamos a cometer, e, portanto, a escola é fundamental como veículo e como sensibilização para que as coisas não se voltem a repetir, não voltem a acontecer. Agora, claro, isso não isenta os adultos de também tomarem partido e defenderem as causas ambientais, e eu acho que cada dia que passa, acho que todos estamos mais sensíveis para estas questões do ambiente, e se calhar já não haverá muitas casas em que já não se faça a separação de lixos, em que não nos preocupemos já em deitar o papel para o chão, já temos essa sensibilidade e essa preocupação. Agora, a gente tem que preparar os nossos jovens alunos, porque vão ser o futuro do amanhã, eles é que vão ser os homens e as mulheres do amanhã, para esta questão, porque se nós não tivermos o cuidado necessário, eles correm um grave risco de encontrarem um planeta praticamente destruído, e, portanto, a escola é um bom veículo para estas questões. Sim, senhor. Bem, isto o tempo, eu não vos quero aqui também nem amassar muito vocês, nem amassar muito aqui a nossa assistência, mas há aqui ainda uma coisinha só. Eu sou apoiante da solidariedade. Acho que a solidariedade é fundamental numa sociedade democrática. Mas também não gosto de ser parvo. Gosto de ser solidário para quem necessita dessa solidariedade. O que nós assistimos diariamente, e é comentado nas redes sociais, é que existem pessoas a usufruir do rendimento social de inserção, a passearem-se aqui, e eu refiro-me aqui a Setúbal e toda a gente, as redes sociais falam de todos os países, a passearem-se em carros de alta cilindrada, o que demonstra que não necessitam desse rendimento. Não é necessário, não estou a dizer que não, sou de acordo com o rendimento social de inserção, nada de dúvidas. Acho que foi fundamental, acho que um país que não consegue sustentar a sua população não tem razão de existir como país. Bom, ponto. Agora, o que eu acho é que não podemos também ser parvos. Tem que haver uma maior fiscalização para que estas situações não possam acontecer. Nós vamos aos dias de receber o rendimento social de inserção
ali aos Correios, e é cartas dadas. Aldis, então parece que choveu aí, Aldis. Eu já me questionei e já perguntei se agora o rendimento vinha em vez de dinheiro, vinha em vouchers da Audi. Isto alguém tem pouco a ver esta situação, porque são situações destas que depois dão origem a xenofobismos e outras coisas acabadas em ismos. Porque isto um dia as pessoas fartam-se assim, então, mas isto não pode ser. Isso tem, na minha opinião, tem aqui a ver essencialmente com duas questões. Uma tem a ver com a fiscalização, obviamente, e falta de recursos, e outra tem a ver com uma melhor articulação entre os vários serviços da administração. Eu vou contar aqui uma pequena história. Há uns bons anos atrás, eu estava no primeiro ano da faculdade, tirar o curso de Direito, e a minha irmã entrou também na universidade em Évora, tirou o curso de Sociologia, e os meus pais não tiveram capacidade financeira para pagar os dois cursos, e portanto eu tive que ir trabalhar. E eu fui trabalhar como auxiliar da ação educativa na Escola Secundária de Cais, no Liceu. Estive lá a trabalhar um ano no Liceu e depois vim para Dom João II. A minha irmã pediu, portanto, o apoio à ação social em Évora e não lhe foi concedido. Portanto, a minha irmã não teve apoio social. Mas tínhamos pessoas lá, colegas dela, que estavam lá a estudar, que os pais eram empresários e andavam nos tais Audis, e ela teve direito, essa colega, e pelo menos duas dessas colegas dela, os pais eram empresários, tiveram direito. Ora, hoje isso não é possível. Isto aqui há uns anos atrás foi possível, hoje esta situação não era possível. Não é porque existe uma maior fiscalização, é porque existe uma articulação entre os serviços da Segurança Social e das Finanças. Porque não existia, hoje existe. Hoje esses serviços de articulação existem. Na questão que aqui colocou, lá está, tem a ver com uma falta de articulação entre os serviços e ao mesmo tempo com a questão da fiscalização. Tem que haver um cruzamento de dados que hoje existe. Não estou a dizer que não possam existir falhas, existirão sempre, mas existe hoje essa articulação entre os serviços que evita que situações dessas possam acontecer. E, portanto, na questão da Segurança Social está a ser feito um trabalho, não é fácil, porque estamos a falar em termos muito pesados, em termos informáticos, para existir essa articulação e, portanto, só mesmo depois de existir essa articulação entre a Segurança Social e as finanças, porque as finanças têm a sua base de dados. Portanto, as finanças trabalham num sistema e a Segurança Social trabalha noutro. E, portanto, tem que haver um cruzamento, que hoje já vai sendo possível, e está-se a trabalhar para que exista, portanto, esse cruzamento ideal para evitar este tipo de situações. Agora, deixa-me dizer, isto vai sempre acontecer, porque o português, tal como o brasileiro, tem muita imaginação. Sempre a tentar enganar. Sempre. Bem, domingo vamos votar. E temos aí uma série de partidos que apareceram neste último ano, nestes últimos meses, inclusive, uma série de partidos. Eu pergunto-vos, principalmente assim que é candidata a deputado, se os partidos tradicionais não são um bocadinho responsáveis por o aparecimento destes novos partidos. E digo porquê? Porque a nossa Assembleia da República, para mim, devia ser o espelho da nação. Devia ser em que os deputados, nós olhamos para aquelas figuras que ali estão, que são os nossos representantes, e não serem uns oportunistas que morram num sítio e colocam a morada de outro, que têm interesses que pertencem a uma comissão e depois vão para as comissões defender os interesses dessas comissões defendem. Nós gostávamos de ver uma Assembleia da República como o espelho da nação. Se essa Assembleia da República fosse o espelho da nação, também depois os cidadãos penso que sentiriam, já não tão oportunistas também para dizer que ganham tanto e não ganharem, também se sentiriam com a percepção de serem mais honestos porque viam os bons exemplos lá de cima. Eu pergunto é que se não foi esta situação que apareceu nesta legislatura em geral, que aconteceu até agora, que tem dado origem depois ao aparecimento desta quantidade de novos partidos, eu não sei quanto é que são, mas 21 partidos que apareceu. O que é que isto vai acontecer? Vai causar uma dispersão de votos
E no fundo, aqueles votos tradicionais e aqueles partidos que geralmente são os partidos que nos governam e que são o garante de uma certa democracia, vão perder a sua influência e vão ter que estar sujeitos e depois a partidos minoritários que vão fazer a sua chantagem, obviamente, como é normal que o façam. O aparecimento de novos partidos é uma coisa normal, é a democracia a funcionar e, portanto, não vejo isso com grande problema, nem que seja uma resposta. Agora, existem, é evidente, partidos que vão surgindo e que correm atrás de populismos. Não é? Nós temos 4, 5 partidos na nossa democracia que têm vindo a cimentar e, portanto, que consolidam, portanto, a nossa democracia. Todos os outros partidos fazem parte também desta estrutura e deste sistema. Agora, temos que ter, na minha opinião, algum cuidado com alguns partidos que vão aparecendo com alguns discursos de populismo, ainda agora falava-se da questão ambiental, vamos atrás de chavões e depois, quando tentamos espremer desses interlocutores o que é que aquilo significa, não conseguem responder. Não conseguem responder. Quanto à questão da Assembleia da República e da questão da política, é preciso cada vez mais moralizar. Foi aprovado há pouco tempo o Código de Conduta e Ética dos Deputados, que acho que é um bom instrumento para tentar moralizar, mas também não podemos tomar parte pelo todo, não é? É preciso ter atenção. Há situações que todos conhecemos que são públicas, mas depois também, se verificarmos de outras profissões, também acontece. É claro que quando é com o político, com o deputado, com o governante é muito mais grave, obviamente, está em funções públicas e coisas, como contou há pouco, não deviam acontecer e acontecem. São lamentáveis que assim seja e que fazem afastar os eleitores da política. Agora, a questão do aparecimento de novos partidos, isso é a democracia a funcionar. Há que ter algum cuidado com alguns discursos que vão aparecendo, que são perigosos, populistas, portanto é preciso ter esse cuidado. Eu tentei aqui trazer os temas mais falados, que têm sido mais falados e mais mediáticos, e não quis perder a oportunidade. Mas tem mais. Mas este aqui é para o fim, calma. Este aqui é para agora perguntar, calma, Paulo, isto não é para ler. Isto aqui é para isto é uma... Tem tanta coisa escrita. Não, isto já está tudo. Os foram encadeados aqui, ó. Este aqui o Fernando, não é? O Fernando aproveitou e disse logo, respondeu logo a eles, que era dos passos sociais. Quer dizer, as coisas que eu era para dizer bem, eles aproveitaram e disseram logo. O foi para dizer assim menos bem, eu tive que ser eu a dizer. Agora, pronto, a falar dos esquemas mais imediáticos, vejo que alguns, e tendo aqui o candidato a deputado, espero que de futuro possa, até com outros deputados, vir aqui nos visitar, não porque nós tenhamos alguma importância, mas como vê a nossa cara, é tudo gente que já tem alguma experiência de vida e que, não sendo uma linha para vocês seguirem, mas ser uma linha orientadora também do que aquilo que estas pessoas ao fim de uma vida de trabalho pensam que deve ser também, e tirarem algumas conclusões. Por isso convido já a si e a todos que queiram, tanto do PS como de outros partidos políticos, estamos aqui à disposição para falar e para ouvir, e hoje tinha aqui muitas coisas para falar, mas sem tentar aqui. Eu disse ontem que andarmos em campanha na rua, não nos escondermos atrás das redes sociais, nem a fechar só em 4 paredes, andar na rua não é apenas apresentar as nossas propostas, é também ouvir. E há uma frase que eu tive de um senhor que tinha cerca de 86 anos, que quando lhe fui entregar o papel no Partido Socialista, disse: olha, a mim não vale a pena entregar porque eu voto no Partido Comunista. Eu sempre votei, não é agora que vou mudar. Tudo bem, mas quero lhe dizer uma coisa. Aquilo que o Partido Socialista fez com a reposição de direitos e com o passo social foi quase um novo 25 de Abril. E começou a chorar. E depois tive a falar um pouco com ele e ele teve-me a contar coisas da vida e perdemos ali um pouco. Eu acho que não foi tempo perdido, foi tempo ganho. Foi tempo ganho. E nós andarmos na rua, em campanha, serve para apresentar as propostas, mas também para ouvirmos. E ouvirmos essa experiência que é importante. Portanto, agradeço o convite e certamente ficar. Então, agora só para terminar, quais os motivos que devemos votar no PS, né, domingo?
Bom, eu dentro dentro da linha que eu comecei, eu acho que houve um primeiro período destes 4 anos em que se conseguiu inverter um pouco, totalmente aquilo que tinha sido os outros 4 anos intervencionistas de uma troika, enfim, de uma grande austeridade. Neste momento, e atingindo aquilo que eu acho, ou que foi tido como meta, ter o déficit controlado, a economia a crescer, eu acho que é fundamental que nos próximos 4 anos se aposte em 2 áreas na melhoria dos serviços da saúde e da educação. Aliás, é um compromisso que o atual Primeiro-Ministro e o candidato António Costa já assumiu, que é, os próximos 4 anos têm que ser para apostar de forma muito forte, ainda mais do que aquilo que tem sido feito. Na área da saúde, nós todos temos muita coisa para dizer sobre a área da saúde, mas também não nos podemos esquecer que o investimento na área da saúde quase que duplicou estes 4 anos quando comparados com os outros 4 anos. Mas há muita coisa que não está a funcionar bem. E, portanto, aquilo que foi traçado como objetivo foi melhoria dos serviços na área da saúde e da educação. A educação, da saúde, por motivos óbvios, é o nosso maior bem. Sem saúde ficamos sem tempo, e o tempo a gente não sabe quanto tempo é que tem, e portanto é sempre uma grande incógnita, temos que tratar esse tempo bem. E a educação, porque eu acho que a educação é a base para a evolução dos países. Os países que estão na linha da frente, e não estou-me a referir só do ponto de vista económico, estou a referir àquilo que é o bem-estar, àquilo que é os países que são felizes. Há índices que se medem, que vale o que vale, mas que se mede o índice de felicidade e alegria das pessoas, dos seus habitantes. E eu acho que isso é aquilo que todos nós, enquanto seres humanos, queremos, é sermos felizes, não é? E portanto, é essa busca. E eu acho que a educação tem que ser uma aposta para nós podermos primeiro fazer o que gostamos, fazermos com qualidade, com competência, podemos fazer no nosso país ou em qualquer outro lado do mundo. É por isso que também damos as ferramentas às nossas crianças para que eles sejam profissionais e melhores adultos, porque a escola não é só para formatar para o engenheiro, o arquiteto, o médico, o eletricista, o canalizador, é para sermos melhores pessoas. E, portanto, a formação na área da educação e a formação na área da saúde são as grandes apostas, e é aquilo que eu estou a dar a cara também pelo Partido Socialista, porque acredito que é possível fazer, e é para o qual eu também peço a vossa confiança através do voto, para apostarem também naquilo que já não é uma grande incógnita, porque face aos 4 anos eu acho que já é uma certeza. Se não se concretizar, temos cá um deputado que já se comprometeu a vir cá e dizer porque é que não fez, e também estarei cá eu, seguramente, porque eu acho que estas coisas é mesmo assim, quando uma pessoa promete, tem que cumprir, ou se não cumprir, tem que pelo menos explicar porque é que não cumpriu, para se perceber se teve razão em não cumprir ou não. Mas, portanto, esta é as 2 grandes áreas que eu acho que o Partido Socialista deve estar mobilizado para os próximos 4 anos, e eu acho que são fundamentais para a nossa sociedade. Aqui o Fernando também quer dizer, 30 segundos apenas para dizer, não venho apelar ao voto do Partido Socialista, cada um saberá onde é que vai votar no dia 6. Aquilo que quero dizer é que votem, vão votar, porque essa foi uma conquista do 25 de Abril. E eu fico emocionado quando estou na Câmara Municipal de Setúbal e vejo senhores já com muita idade, com dificuldade de andarem, senhoras, a irem à Câmara Municipal, porque é ali onde estão os eleitores com mais idade, e a fazerem um esforço para ir votar. O valor que dão, exercer esse direito. E hoje vejo os jovens, mais jovens do que eu ainda sou jovem, apesar do Paulo estar sempre ligado comigo, já não sou jovem, mas ainda sou jovem, com 47 anos acho que ainda sou jovem, e ver a geração da minha idade e mais abaixo a não quererem saber disto para nada, não vão votar, e isso é que é perigoso, isso não querem saber, mas isso é perigoso, isso é que nos pode levar, para outros caminhos que nós não queremos. Não saímos daqui. A desilusão, o facto de nós estarmos desiludidos, podemos lá ir demonstrar essa desilusão com o voto em branco, ou rasgar o voto, ou escrever lá o que quiser.
mas exercer exercer, Não pode haver diálogo, exercer, não vamos entrar exercer, aqui em diálogo, exercer esse desculpe direito lá. é fundamental. Votar no Partido Socialista é uma certeza de que, para quem quer, porque existe quem não queira e queira um governo à direita, mas quem quiser governação à esquerda, essa governação só pode ser feita pelo Partido Socialista. Há quem diga, eu quero a geringonça, mas não quero a maioria do Partido Socialista e, portanto, vou votar no Bloco de Esquerda, ou vou votar no PC, e vou votar para aqui, para o PS não ter a maioria. Tenho a certeza de uma coisa, governação à esquerda só com o Partido Socialista. Bem, muito obrigado aqui aos seus deputados, aos seus candidatos, ao Sr. Presidente da Conselhia, ali ao nosso amigo Batista, e dizer agradecer-lhes, e eu ia dizer qualquer coisa que já me esqueci, mas isto às vezes acontece. São bem-vindos, são sempre bem-vindos, obviamente. Mas é uma coisa importante que eu vos queria dizer, olha, digo-vos lá embaixo agora, isto também a idade não perdoa, não é? A idade não perdoa.